Estamos de volta com o nosso Augusto César Entrevista, tendo o prazer também de estar conosco essa noite o Claudiomiro Machado Ferreira, que é tradutor, funcionário público da Prefeitura de São José do Norte e que veio aqui falar com a gente, principalmente da sua última obra, da sua última tradução, que vai estar assinando ali na Feira do Livro do Cassino, que é a história, vou até mostrar aqui, a história da liberdade do pensamento, uma obra que ele traduziu e que está sendo lançada pela gráfica da Universidade Federal de Pelotas e, como eu falei, será lançado na Feira do Livro. Boa noite, Claudiomiro. Boa noite a todos. Você estava me dizendo que você é um autodidata, né? Fala pra gente o que é um autodidata para você. Autodidata, a pessoa que estuda sozinha para aprender uma determinada matéria. No meu caso, pela minha questão profissional, eu acabei optando, havia necessidade de estudar um idioma e eu optei pelo inglês pela questão comercial, profissional. Mas eu queria fazer alguma coisa com o idioma, eu não queria estudar o idioma só pelo idioma em si, eu queria ter alguma coisa pronta ao final, para o idioma ser não só eu queria alguma coisa concreta no final. E aí, como eu já pesquiso há muito tempo, estou envolvido há muito tempo com a questão literária, eu pensei que traduzir um livro ao final desse estudo não é o mais recomendado. Ninguém recomenda que se comece com a tradução. Mas eu não tinha essa instrução no começo. O autodidata tem esse problema, né? Às vezes ele percorre um grande caminho e fazendo alguma coisa equivocada e às vezes tem que voltar ou reaprender muitas coisas. Mas eu não tinha essa orientação e segui, estudando o idioma e aplicando a tradução. E assim, claro, estudava um pouco, traduzia outro pouco, mas assim foi indo. E eu fui aprendendo sozinho, o que eu fui estudando foi aprendendo sozinho. Você falou para mim que você estudou teologia, né? Você pensou em ser religioso? A vida religiosa, como eu boto aqui na orelha do livro, desde muito cedo a vida eclesiástica sempre me impressionou. E eu optei por uma profissão que era um ganha-pão, era uma necessidade. Eu me formei técnico em edificações pela ITFPEL, hoje IFSU, e por uma necessidade de mercado eu tive que trabalhar, mas nunca foi a área que eu gostei. A área literária, de produção textual, sempre foi uma veia mais forte. Até que chegou um momento que eu percebi que eu precisava mudar. E eu vi na carreira eclesiástica uma possibilidade de prestar um serviço mais útil para as pessoas, de orientação, e também associar à produção intelectual. Assim como professores, eu fico impressionado de ver muitos professores que não escrevem, eu conheço jornalistas que dizem que não têm ideia para escrever, conheço muitos religiosos eclesiásticos que poderiam colocar seus sermões, suas homilias em livro e não colocam, mas eu sempre tive essa ideia de produzir textualmente, produzir textos, entendeu? E aí a minha ideia de começar pela carreira eclesiástica também seria um dos objetivos seria esse. Mas você escreve também, estamos falando de uma obra que você traduziu. Perfeito. Mas você também escreve textos, já tem pensamentos de lançar, já lançou algum livro, ou quer lançar algum livro? Excelente pergunta. O que eu percebi? Como eu tenho uma formação técnica, eu percebi que a gente primeiro tem que aprender a técnica, para depois colocar em prática. Eu tive essa formação, fui treinado para isso, fui condicionado a isso. Então eu comecei a traduzir porque era mais fácil, aparentemente mais fácil. Mas eu percebi com muito gosto que vários autores renomados, reconhecidos, começaram como tradutores. Cecília Meirelles, enfim, vários autores. Érico Veríssimo começou traduzindo. E até para pegar prática, no sentido do estilo, enfim. Interessante tu falar isso aí, Augusto, porque há pouco tempo agora eu concluí o registro de um livro que eu produzi, que eu acabei de mandar, eu já registrei na Biblioteca Nacional. Esse você escreveu? Esse eu escrevi. E acabou de vir, há pouco tempo veio do Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional, o certificado de registro. Eu enviei para uma editora e tem essa concepção de capa aqui, esse é o tema. Essa é uma produção própria. Figuras e vícios de linguagem? Exatamente. Essa é uma produção própria, foi uma pesquisa pessoal, sistematizada. Esse vai ser o seu livro? Esse que eu espero ser lançado o próximo. E é um estudo de língua portuguesa? Exatamente. Mas você não é professor de português? Não, mas é um autodidata, como Exatamente. Mas o que eu percebi nesse sentido aqui? É que uma coisa vai levando a outra. A área da literatura é fantástica. Como eu te falei, eu comecei com a tradução. Me deparei com o problema do registro, que a primeira obra que eu traduzi não estava em domínio público.
Então aí eu tive um problema na hora de registrar. Depois aí eu comecei a me aprofundar na questão dos direitos autorais e registro de obras literárias, toda a legislação, todo o procedimento junto à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro para efetivar o registro. E aí a questão da produção, ela brota. A gente começa a ter contato com livros, com obras, e as ideias começam a fluir. Mas é isso que fosse interessante, até para que o nosso telespectador que está nos assistindo Certo. entender. Quer dizer, você até, eu achei complicado, mas você está agora me esclarecendo mais. Você pega uma obra e traduz, mas você pode traduzir se ela estiver no domínio público sem até a autorização do autor original. Perfeitamente. É o caso dessa obra que você traduziu aí agora. Exatamente. Mas não pode haver uma complicação, de repente o autor, né, o original, escrito em inglês, ele saber da existência da sua obra, de repente ele vê e acha que o conteúdo, as ideias não estão tão de acordo com o que ele escreveu, não pode haver uma espécie de sofrer algum constrangimento, até um processo, não? Pode ocorrer isso se houver uma mudança radical da estrutura do livro, da ideia, mas um tradutor ele segue uma ética. Por mais que seja difícil traduzir um termo, um conceito, servem notas de rodapé, como eu falei, eu botei muitas notas de rodapé aqui para complementar. Eu tentei ser o mais fiel possível. Mas a questão da tradução também o FEPEL não editaria um livro se não tivesse também com essa certeza, né? E como é que foi esse teu contato com o FEPEL para a editora fazer essa edição para você? Eu noto que as pessoas têm muito medo, assim, no sentido em vários aspectos, mas um deles é de procurar as editoras. E hoje é incrível que existem de editoras novas. O próprio site da Biblioteca Nacional tem um cadastro ali de todas as editoras que são fidedignas, estão ali cadastradas, a pessoa pode procurar, tem endereço, tem e-mail, tem telefone. Então hoje o que não falta é editora para editar. Mas tem um custo também, né? Depende. Se a editora aposta no escritor, que é o ideal, se a pessoa não tem recursos, é o que eu sempre procurei, eu não tenho recursos próprios. E fiquei sabendo dessa possibilidade da universidade, de eles avaliarem trabalhos, se tivesse a qualidade que eles gostariam, que eles gostaram, no caso, publicariam. Você apresentou um projeto para eles, então, dessa tradução feita? Isso, na verdade eu já apresentei o arquivo pronto. Eu mandei por arquivo, eu formatei conforme as especificações deles, né? Tamanho da página, recuo, toda a concepção, é interessante isso, infelizmente quando a gente está começando tem que fazer de tudo um pouco, né? Toda a diagramação, digitação, a escolha da capa foi minha, da figura da capa. Então eu acabei fazendo todo o processo. Não é a capa original, não é? Esse livro, ele é muito antigo. Tu falou da questão do autor ficar preocupado e tal. Se a obra não está em domínio público, tem que ver se o autor está vivo, tá? E se o autor está vivo, tem que falar com ele ou com os familiares, se ele não estiver vivo. É bem antigo isso aí, né? Não, esse autor já morreu. O autor faleceu em 1927. Ah, é bem antigo. Então esse livro é do século XIX, praticamente? Esse livro é de domínio público. Então, quer dizer, não haveria problema pela lei 9.610, que é a lei que regula toda a questão do direito autoral. É interessante para as pessoas até saberem, né? Porque eu mesmo desconheço essa relação dessas leis de domínio público. Esse é o foco da palestra. Primeiro o aspecto legal, depois a relação com as editoras, também entra na questão da produção textual, de onde tirar ideias, como produzir. A palestra tem todo esse enfoque, é informativa, tenta ser o mais útil e prática possível. Tem também o aspecto do registro. Tem muita gente que não produz porque tem medo de ser roubada a sua ideia, mas se registrar, se tiver tudo ok, pode mandar para quantas editoras quiser. Bom, você tem um domínio então bom pela língua inglesa, mesmo sem ter feito estudos aprofundados? Existe uma diferença do intérprete e do tradutor, né? O intérprete é aquele que está ouvindo e está entendendo e está reproduzindo, enfim, traduzindo automaticamente. O tradutor, ele tem mais liberdade, ele tem mais tempo, ele pesquisa um termo que ele não conhece, ele joga todo o conceito da palavra ou da frase, enfim. Mas fundamental foi aprofundar o meu conhecimento na língua portuguesa. E quanto tempo você levou para traduzir esse livro, por exemplo? Efetivamente 2 anos. Eu estava no seminário quando traduzi e eu só tinha praticamente 1 hora por dia, porque eram atividades intelectuais muito intensas e esse tema especificamente dentro do seminário causou certa polêmica. História da liberdade do pensamento. Vou mostrar de novo aqui para o pessoal. Por favor. A tradução que ele fez, História da Liberdade do Pensamento, e lembrando, ele vai estar autografando esse livro aí na Feira do Cassino, já na próxima semana, né? História da Liberdade do Pensamento.
A começar é o seguinte, você acha que há liberdade de pensamento do Brasil e no mundo? É isso que ele coloca, excelente pergunta. Essa é uma das primeiros pontos que o autor coloca no livro, aqui no primeiro capítulo. Quer dizer, não adianta muito, ou não adianta quase efeito nenhum, se a pessoa pode pensar, mas ela não pode falar. Então a liberdade de pensar está diretamente ligada à questão de tu poder falar, poder te expressar. É lógico, porque só pensar a gente pensa tanta coisa, né? Pois é, mas aí o livro trata justamente toda essa batalha, ao longo desde a da Grécia, Roma, Iluminismo, até os tempos mais contemporâneos, de toda essa batalha. Autores que foram presos, editores que foram multados, livros que foram queimados. Então o livro mostra todo esse conflito, essa luta entre razão e poder. Eu acho que no mundo, no Brasil, nunca houve liberdade total de pensamento. A nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, em seu artigo ali da comunicação social, artigo 220 e outros, né, o próprio artigo 5º da Constituição, garante a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, mas olha, sinceramente, não existe. Existe sim uma censura, hoje uma censura talvez até pior, hoje a censura é econômica, a censura é política, e é difícil a gente, eu acho que o ideal seria realmente ter a liberdade de pensamento, mas as censuras continuam e são censuras que a gente não sente, que a gente não vê, porque a gente está acostumado àquela censura que a pessoa fala, é proibido. Não, hoje é o seguinte, pode falar, mas se falar perde o emprego, se falar o seu órgão fecha, ou se falar, né, a sua instituição, seja um jornal, uma TV, o que for, vai sofrer, não vai receber mais verbas públicas de propaganda, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Quer dizer, hoje a liberdade de pensamento talvez esteja muito mais restrita do que alguns anos atrás.